Graça e paz, querido, o que está por detrás de Atos, capítulo número 2? Quando nós lemos em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Atos 2 é o dia de Pentecoste, o maior avivamento da história. Será que foi o maior avivamento da história? O que está por trás de Atos 2? Eu te chamo ainda mais pensar e refletir. O que está por trás do avivamento wesleyano? O que está por trás do avivamento da Rua Azusa? Esses avivamentos aconteceram de forma extraordinária, grandiosa, porque envolve multidões. Como pregar no cenáculo onde cabia mais ou menos algumas pessoas, 100 pessoas, e de repente está pregando para 3.000 pessoas? Como essas pessoas foram atraídas com a mensagem? Eu creio, já tive no cenáculo, lá em Jerusalém, que com certeza muitas dessas pessoas estavam pelo lado de fora. Por que não falar do avivamento wesleyano? Wesley chegou a pregar para 5.000 pessoas, sem microfone, sem caixa de som. Você acha isso muito? Chegou a pregar para 10.000 pessoas. Chegou para pregar até para 40.000 pessoas, sem microfone, sem um sistema de amplificação de som, sem nada disso. E por que não falar da Rua Azusa, Estados Unidos? Segundo a história, muitos jornalistas e pessoas iam em direção àquela igreja. E quando eles chegavam naquela igreja, quarteirões, eles eram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não chegava nem próximo da igreja. Por que isso acontece? Porque na realidade, queridos, nós somos formados corpo, alma e espírito. O corpo, a caixa corpórea, a alma, o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa mente, a caixa das nossas emoções e o espírito. O espírito, ele não é um órgão do nosso corpo. O espírito é a energia. E nós não podemos negar a questão da energia na vida humana. O exemplo disso é quando você vai para o trabalho, muita gente vai trabalhar com a cara feia e não alegre, não feliz dentro de um ônibus. Porque a energia está ali, está carregada. E quando a pessoa volta do trabalho da mesma forma, a energia, ela circula no decorrer da vida. A energia está dentro do ser humano. Os neurotransmissores, os neurônios, energia que corre pelo seu corpo. E essa energia, ela faz parte da sua formação biológica. Mas o que acontece em tempo de avivamento? Em tempo de Atos, em tempo desses avivamentos que eu citei, acontece uma explosão de energia. Não só dentro do corpo, mas capaz de se espalhar. Como assim, pastor? Mas recebereis poder. A palavra dínamo é essa explosão. Deus, ele é o positivo. Nós somos o negativo. E quando o negativo e o positivo se encontram, acontece uma explosão. Por isso que a palavra dínamo, do grego para o português, também significa dinamite. Essa explosão. Eu chamo sua atenção, por quê? Porque eu quero trazer uma revelação de Deus sobre a sua vida. O homem, ele não inventa nada. Quem inventa é Deus. O homem apenas descobre aquilo que já foi inventado e deixado pelo seu Criador. Como que acontece com a questão do telefone, do rádio? Acontece praticamente o alcance através de ondas. Ondas moduladas que está aí, né? E assim consegue captar, só que a onda está aí, espalhada.
da rádio tal, da rádio tal, da rádio tal, mas você precisa, para ouvir aquela rádio, você precisa sintonizar. E a partir do momento que você entra naquela sintonia, você consegue ouvir o que aquela rádio está falando. É a mesma coisa em tempo de avivamento. Tempo de avivamento é praticamente isto. Tempo de avivamento é pessoas que são capazes de estar numa sintonia tão grande com Deus, uma sintonia tão grande com o seu Criador, que elas entram nessas ondas espirituais e elas conseguem ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus. E era justamente isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Todos que estavam lá foram atraídos pela glória de Deus e ouviram aquilo que Deus estava ministrando, ao ponto de 3.000 pessoas, através do pregador Pedro, se converterem sem microfone, sem caixa amplificada, sem nada, porque eles atingiram, eles alcançaram ali essa onda de avivamento, essa onda de Deus, essa dimensão espiritual. Assim foi com Wesley, assim foi na Rua Azusa, e assim Deus quer fazer com a nossa nação. Mas por que isso não acontece? Porque, infelizmente, a igreja brasileira, ela está muito na carne. As decisões pautadas naquilo que é carne, em feridas, naquilo que é humano. Mas quando a igreja brasileira se alinhar ao espírito, ao espiritual, e entrar nessa sintonia celestial, sim, haverá um grande avivamento que não irá precisar de internet, propaganda, evento. Não, vai ser uma dimensão, uma explosão tão grande que vai atrair pessoas. Pessoas vão ouvir a voz de Deus à distância. Pessoas irão sentir a glória de Deus à distância. É isso que nós queremos passar para você. Haverá um grande avivamento na nossa nação. E o meio não vai ser os meios que nós usamos. Vai ser o meio que Deus sempre usou. Há uma dimensão altamente espiritual sobre as nossas vidas no mundo natural. Nós só precisamos atingir. E nós só iremos conseguir atingir no alinhamento do Espírito. É deixar de ser carnal. É deixar de picuinha, de falar, de criticar. E apenas entrar no rio de Deus. Esse rio não é de água, é dimensão espiritual. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus.